Paz do Senhor. Hoje começaremos o segundo trimestre de 2026 na Escola Bíblica Dominical. Essa nova lição falará sobre os homens dos quais o mundo não era digno, né? Falando do legado de Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, esse primeiro trimestre, né, a gente vai falar, né, de Abraão. Em Abraão a gente vê que a fé ela exige deixar a segurança daquilo que nós já conhecemos, né? E Isaque, o cumprimento da promessa a qual Deus entregou, né? E Jacó, a gente vê a transformação, né, de um homem comum para um instrumento da aliança, né? Da aliança de Deus. Então Deus ele vai fazer com que nós aprendamos, né, a crer, a obedecer e a esperar a promessa que nos foi proposta. Então aqui a gente vai falar de Abraão, né? Deus chama Abraão. O segundo subtópico fala da obediência de Abraão e as lutas que Abraão vai ter quando chega em Canaã, na Terra Prometida. Então a palavra-chave, né, dessa primeira lição é a palavra fé. A fé que Abraão não conhecia, ele que veio de um politeísmo, né? Nasceu numa terra pagã, mas quando Deus se revelou para ele, ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava mediante a sua fé. Então, Gênesis, capítulo 12, inicia da seguinte forma. Faremos a leitura bíblica em classe, Gênesis 12, do versículo 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A introdução nesse trimestre, né, falaremos dessa fé dos patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado a uma forma muito especial, né, a convocação a qual Abrão foi chamado, né, implicava em ele deixar a sua terra natal, a terra que ele conhecia, todos os seus parentes, né, para que ele fosse sem uma direção correta aos nossos olhos, né? Nós que estamos, aqui a lição fala, né, acostumados a um GPS, né? Você vai de um lugar ao outro, já conhecendo o destino e sabendo todas as diretrizes do caminho. Mas aqui não, né? Abrão, que se chamava pai exaltado, né, o significado da palavra Abrão, né, depois Deus entregando a promessa, mudou o nome dele para Abraão, né, que seria pai de multidões. Então, pai da multidão das nações, né, que está ali em Gênesis 17:5, quando Deus fala diretamente com ele. Então, a primeira unidade, na primeira parte, ele vai falar a fé de Abraão. Então, Deus chama Abrão. A fé de Abrão diante do chamado. Então, o trecho que eu li agora, né, ali mostra Deus ordenando ele para que ele saísse da sua terra, no meio da sua família, dos seus amigos, né, e fosse para um lugar desconhecido. Então,
essa fé exigia uma obediência irrestrita. Deus queria, né, uma das coisas belas da Bíblia é que mesmo os patriarcas, eles cometeram erros ao longo da jornada, mas de Abraão nós pegamos a fé irrestrita, né? A fé, o que a fé ela nos conduz a seguir o caminho de Deus, mesmo ao contrário da lógica, ao contrário daquilo que os olhos humanos falam, né? Então aqui ele está dizendo que não tinha um mapa, né? E nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho, né? E isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, né? Mesmo quando ele não revela o trajeto completo. Ou seja, Deus ele tem essa presciência, né? Ele já sabe quem vai seguir o caminho dele, né? E mediante a graça ele alcançou aqui no caso Abraão, e mediante a graça, ainda quando nós éramos ímpios, ele decidiu se revelar para nós, e com sua presciência, né, sabia que nós seguiríamos o Espírito Santo, né, e através do seu Filho, né, nós, através do sangue aspergido na cruz por Cristo, nós tivemos, né, os nossos pecados lavados na cruz do Calvário. Então, aqui nós podemos falar aqui da promessa para Abrão, né? As promessas feitas para Abrão não alcançariam somente a ele, mas incluiu toda a humanidade. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas, está lá em Eclesiastes 3, né? Então, às vezes, nós cremos que a promessa é para logo, né? A geração micro-ondas já quer tudo em instantes, quer orar 5 minutos e que Deus já fale com ele a sua vontade, mas nós sabemos que o relacionamento exige tempo, exige dedicação, exige inclinação para fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que é nosso Senhor. As bênçãos de Deus para Abraão, aí o subitem 3, né? Então, quais são essas bênçãos, né? Deus prometeu nesse texto várias coisas, né? Dar a terra à descendência de Abraão. Falou que ele seria pai de multidões, abençoaria, né, através dele todas as nações da terra, né? A quem o abençoasse seria abençoado, quem o amaldiçoasse também seria amaldiçoado. Então ali Deus fez várias promessas e abençoou Abrão, né? Então aqui nós vemos que nós servimos um Deus que é abençoador, né? Ele ama abençoar aqueles que são seus. Ele tem prazer, né, e ama os que confiam e depositam a sua confiança e a sua esperança nele, né? O Senhor prometeu engrandecer, né? Mesmo ainda quando ele estava aos 99 anos, né, Deus mudou o seu nome para Abraão, né? Então ali já comentamos sobre isso, né? E no tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Então essa obediência não é uma obediência a curto prazo, né? Essa obediência é uma obediência que necessita disciplina, consistência, né, e permanência. Em Tiago 4,10, que é ali no final dessa unidade, ele fala, né, ele cita, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então essa parte que cita ali é interessante para que a gente saiba que cumprindo, tendo obediência à vontade de Deus, ele nos honrará no tempo certo, determinado, né, certo por ele. O segundo item, a obediência de Abrão a Deus. Então, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partir para a terra que Deus ordenou, sem saber onde localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não sabia o significado de fé, né, que nós temos ali em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, né, mesmo sem conhecer essa definição, Abrão ele decidiu com fé, né, decidiu com certeza das coisas, né, que ele não via. Então, essa fé é necessária, né? Então, na nossa salvação, né, nós somos salvos por Cristo mediante fé. Então, assim como Abrão, né, ele demonstra para a gente como nós devemos ter a fé, né? Ele é o pai da fé. Um descuido
Então aqui no segundo subitem, né, ele fala que apesar de Abraão ser homem de fé, ele permitiu que o seu sobrinho Ló viesse, né, nessa jornada que ele iria empreender, né? E quando isso acontece, mais para frente ele vai ter que resgatar por responsabilidade daquilo que ele havia feito, né? Mas claro que o pai de Ló, né, o irmão de Abraão, havia falecido e ele tomou por responsabilidade cuidar do seu sobrinho. Mas o que Deus havia para ele é que ele não levasse esse sobrinho, e futuramente isso causou conflitos, mas é interessante que a gente entenda que a obediência a Deus, né, exige um cumprimento integral daquilo que foi dado. Caso não seja feito de maneira integral, nós podemos sofrer consequências, né, ter dor de cabeça mais para frente. Então, ali para finalizar, tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem, né? Então, ali é um caso, né? Vai falar na outra passagem, né? Na outra unidade, então eu não vou falar muito sobre esse assunto, que será abordado num próximo capítulo. E a passagem por Harã. Então, Harã, ele sempre nos leva diretamente ao propósito que ele definiu, né? E antes de chegar a Canaã, que é o nome antigo da Palestina, Abraão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, né, que é uma cidade importante na Mesopotâmia, né, tá ali em Gênesis 11:31. Certamente Deus queria forjar o seu caráter antes da chegada ao destino. Então, o que isso quer dizer? Está em Deuteronômio 8. Então, Deus às vezes nos trata para nós chegarmos no destino da forma correta. Então, às vezes nós queremos uma bênção muito brevemente, mas nós não estamos aptos ainda para receber essa bênção. Então, Deus permite que nós sejamos, que nós passamos por provas para que a gente chegue da forma que Ele quer no destino. Então, é normal na vida cristã nós passarmos por provas e por dificuldades para que a gente possa, né, para que Deus possa forjar o caráter necessário para cada um de nós. E o terceiro e último, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Então, ele chegou na terra prometida, mas agora, primeiro item aqui é a dificuldade contra a fome. Então, ele chegou numa terra que ele acreditou, cheguei aonde Deus quis me colocar, mas a primeira dificuldade ele já encontrou a fome, né? E então aqui, ó, em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante, e havia fome naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, isso que nós lemos ali, que é a leitura bíblica, ali mostrando que mesmo cumprindo, né, a vontade de Deus, e nós podemos encontrar essas dificuldades, né? E você vai ver que essa dificuldade aconteceu futuramente depois com Jacó, né, com José, e aí os filhos de Jacó desceram, né, ao Egito. Então, você vê, às vezes, essa dificuldade pode se repetir futuramente. E o segundo subitem, a dificuldade de ir para o lugar certo. Então, havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor direção é orar. Então, na vida cristã, nós precisamos sempre nos lembrar que em frente a dificuldades, nós precisamos pedir, né, a vontade de Deus, ter o discernimento do Espírito. Então, precisamos não sair por nossa própria empreitada, né? E sempre pedir ao Pai qual é o desejo, né? Para que a gente possa fazer a vontade dele. Então, aqui no caso, né? A história se repetiu, né? Com José. Então, é necessário, né? A gente sempre pedir qual é quando houver dificuldades, qual é a vontade de Deus. E depois você vai ver a dificuldade em falar a verdade, né? O terceiro subitem, que ali o faraó, né, ele viu a Sara já nos seus 75 anos, mas mesmo assim, né,
viram os príncipes do faraó, gabaram-se diante e foi tomada como esposa para a casa do faraó, né? Então ali você vai ver que Abraão combinou com Sarai, né? Abraão combinou com Sarai para que não falasse, com medo que fosse morto. E aí ele entrou na terra do Egito, eles pegaram Sarai, né? E aí o faraó abençoou a vida dele, né? Com camelos, animais, né? Jumentos, vacas, ovelhas. Ele se tornou muito rico, mas Deus feriu, né? O faraó, e quando ele descobriu que ela era esposa, ele foi ao encontro dele, pediu que ele pegasse o que fosse necessário e saísse com ela para que, né, que não fosse amaldiçoada ele e a sua família, né? Então, Deus impediu, né, que ela fosse tomada com um relacionamento conjugal, né? E o Senhor feriu o faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, tá ali em Gênesis 12, 17. Então, quando isso acontece, né, é algo que você vê que um grande homem de Deus, mesmo assim, mentiu, né? Por medo, por aflição, né? Mas o Senhor, né, apesar de tudo, né, a sua graça sempre alcança aqueles que ele ama. Então, aqui Deus livrou, né, a sua esposa da situação difícil, livrou ele da morte e ainda por cima tornou ele rico. Então, às vezes, estar no lugar errado, né, fazer a coisa errada, mas Deus, ele é misericordioso, né, e ele luta pelos que são seus. Então, mesmo assim, ele teve misericórdia da vida de Abrão, né, e toda a sua descendência, e o permitiu que ele saísse daquele lugar ainda melhor do que ele entrou. Então, para concluir a nossa aula, né, Abraão, ele foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Então, como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado, tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Então, aqui, né, um preâmbulo, né, da história de Abrão, mostrando que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, né? Mas o que nos alcançou foi a graça divina, né? Ela que nos escolheu, né? Nós fomos escolhidos, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo, e nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para fazer toda a sua boa vontade aqui na terra. E todas as suas bênçãos, né, o nosso Deus que é abençoador, o nosso Deus que é misericordioso, ele aguarda, né, que nós nos manifestemos conforme a vontade dele, para que toda a sua vontade aqui na terra seja feita. Então, o que eu desejo para vocês, né, uma feliz Páscoa, né, obrigado por ter assistido essa lição até o final, e eu fico à disposição para possíveis dúvidas ou correções. Deus abençoe, feliz Páscoa para cada um de vocês.